as cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Estava falando sem o áudio. Bom dia, irmãos. É uma alegria podermos estar juntos neste momento, né, para que possamos louvar o nome do Senhor. O pastor Rafael vai estar com a gente, ele vai compartilhar o testemunho dele. Mas antes de dar as palavras para ele, convido os irmãos para a gente fazer uma pequena oração, uma breve oração. Papai do céu, estamos aqui, um grupo de teus filhos, para te ouvir. Eu te peço, Senhor, em nome de teu filho Jesus, que neste momento o Senhor nos fale através de teu filho, pastor Rafael. Use ele, Senhor, e abre os nossos corações para que nós possamos ser sensíveis à sua voz. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos ouve e te pedimos seu Espírito Santo em nossa vida no dia de hoje. Amém. Pastor Rafael, o tempo é seu, uma alegria que o Senhor esteja conosco, de se dar, né, para que nós possamos te ouvir, para que nós possamos ouvir a voz de Deus através do Senhor. O tempo é seu. Muito obrigado, Ruth. Meus irmãos, bom dia. Eu fico pensando aqui como seria bom, né? Se nós estivéssemos ao redor de uma mesa, sentados em cadeiras, como num pequeno grupo, para conversar. É com essa perspectiva que eu venho aqui. Então,
É muito bom estar com vocês. Claro que se você puder abrir essa câmera aí para sair do anonimato, não conheço vocês, para a gente poder se ver, se encontrar, fica mais pessoal a nossa reunião, né? Já basta a distância, vocês aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Goiânia, então se a gente puder diminuir os ruídos na comunicação e a distância, fica melhor para todo mundo. Mas eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, desse curto tempo que nós temos da nossa conversão, né, posso dizer para vocês, assim, da nossa conversão. Antes, porém, eu quero lembrá-los de um texto que esses dias aqui no nosso culto em família, estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos com as crianças, e eu fiquei pensando aqui num capítulo, num versículo aqui muito interessante, que é o 4, verso 13. 4, verso 13. Olha que interessante. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Normalmente nós buscamos o contrário, né? Nós buscamos a instrução, nós buscamos o conhecimento, nós buscamos a formação, mas esses homens não tinham essas coisas. Eles só buscaram a Jesus, eles só buscaram ser cheios do Espírito. E mesmo sendo homens sem instrução e letrados, eles obtiveram o Espírito Santo. E o que fez a real diferença em suas vidas foi isso. Claro que eu não estou menosprezando o preparo, o estudo, né, toda essa situação, mas em termos de salvação, testemunho, em termos de vitória na vida, o que realmente faz a diferença não é a cultura em si. Na cultura que eu digo, né, no sentido de obter conhecimento, e sim o estar com Jesus. Eu tinha, irmãos, cultura, um pouco pelo menos, não muito, não sou erudito nem nada, mas a gente procurava ler, conhecer, eu procurava saber tudo assim que diz respeito à oração, gostava desse tema. E com tudo isso, aprendi desde o seminário a orar assim, pelo menos 1 hora todo dia. Como que eu fazia isso? Eu escrevia a minha oração. Eu escrevia numa folha de papel, pedidos e agradecimentos. Aí me ajoelhava e começava a mencionar para Deus todos esses pedidos, esses agradecimentos. E aquilo ali começou a ser uma experiência importante para mim. Era o meu momento de oração. E com isso em mente, nós começamos a vida de casados, né, o ministério. Isso aí já tem seus 14 anos que eu formei. E naquela ocasião, estávamos tentando ser felizes, né, convivendo no relacionamento, tudo. E éramos, graças a Deus éramos. Mas chegou ali para uns 5 para 6 anos de casado, eu vivia essa vida de oração, né, devocional, leitura, estudo da palavra, meditação, lia a lição da escola sabatina e tudo mais. Lógico, no ministério, como pastor, tinha que dar o exemplo. Mas, de alguma maneira, houve alguma limitação no nosso caminhar com Deus. Houve alguma limitação. Que na época nós não sabíamos, eu e minha esposa, o que era, o que poderia ser. E orando todo dia, né, lendo a Bíblia, tal, fazendo meus pedidos a Deus, e mesmo assim não conseguia avançar. Nós estávamos passando por um período muito difícil, período assim em que nós orávamos, mas não tínhamos o Espírito Santo de Deus. Será que isso é possível? Será que é possível orar, fazer oração, e ainda assim não experimentar algumas transformações na vida? Nós começamos a brigar igual cachorro e gato. Começamos a nos desentender, a gente não tinha, assim, muita alegria em passar muito tempo junto, porque a situação se deteriorava muito fácil. E eu ficava pensando, como que eu posso estar orando desse tanto, né? Buscando a Deus e tudo, e não estar conseguindo vencer uma coisa tão básica, né? Que é uma crise conjugal. Bom, hoje eu entendo o problema. E depois eu vou falar para você
qual é o problema. Mas naquela ocasião, nós pensamos assim, bom, a gente está lendo, nós estamos obtendo conhecimento, vamos ler sobre casamento, vamos lá, vamos. A gente já tinha lido desde o namoro, alguns livros sobre casamento e tudo mais, e ainda assim a coisa estava emperrada, nós não estávamos conseguindo sair do lugar. E numa última tentativa, assim, desesperadamente, nós pensamos, não, vamos passar uma lua de mel juntos aí, uma segunda lua de mel, vamos fazer uma viagem. Nós estamos precisando de uma viagem. E estávamos mesmo, realmente estava um momento muito cansativo, assim, do trabalho e tudo. O Enoque, nosso filho mais velho, tinha acabado de nascer, né? Hoje ele tem 9 anos, a Elisa tem 6. E naquela situação, a gente levou ele pequenininho, conseguimos umas condições ali especiais e tudo, um plano bem em conta ali, para ficarmos numa ilha chamada Fernando de Noronha, que você já ouviu falar nela. Lá nós ficaríamos 4 dias de lua de mel, na tentativa de reacender ali o amor no casamento, né? E fomos. E aquela expectativa enorme, né? Agora vai dar certo, a gente vai conseguir ser reavivado, a gente vai conseguir amar um ao outro, né? Vai voltar aquele romance no casamento e tal. E meus irmãos, nós fomos para a lua de mel e brigamos todos os dias da lua de mel. Foi terrível, foi frustrante. Nós saímos de lá muito desanimados, voltamos para nossa casa em Campo Grande e chegando lá, Campo Grande do Mato Grosso do Sul, né, que eu sei que tem Campo Grande aí no Rio também, chegando lá, nós estávamos assim sem muita esperança, o que fazer. Naquela ocasião, nós conhecemos um casal de amigos, a gente tinha recém mudado de casa e esse casal de amigos, eles já conheciam algo que havia feito a diferença na vida deles por muitos anos. Eles conheceram momentos a sós com Cristo na adolescência ali praticamente, e era um casal que falava de Jesus, irmãos, com uma, assim, proximidade. Eles, assim, demonstravam conhecer Jesus de uma tal forma, como se Jesus morasse com eles dentro da casa deles, sabe? Chegava a ser estranho, uma coisa assim, assim, eu ficava pensando, como que alguém pode falar tanto de Jesus dessa forma? E eu sei que a gente tinha que falar de Jesus, né? Nós somos cristãos e tudo, mas falar tanto assim, eu achei até estranho. Eu falei, não, esse pessoal não tem vida própria, né? Ele só fala de Jesus. E aquilo começou a chamar atenção, a tal ponto que minha esposa ia no parquinho brincar com a Nana, né? Com as crianças. Nana é o nome dessa irmã. Eles tinham 2 meninas, a Nana e o Fabiano, grandes amigos. E a Nana começou a testemunhar para ela da sua vida, né? Falando para ela de como que foi a sua conversão, que se deu através, assim, de uma situação muito dramática. E ela conheceu a Cristo ali e tudo, né? Aprendeu os momentos a sós com Cristo, com o irmão Alcênio, que na época era como se fosse um pai na fé, né? Daqueles adolescentes. E aquilo mudou a vida deles, né? Por completo. E a minha esposa ficou curiosa e, assim, e a Nana falou, vamos, se você quiser eu te ensino, não tem problema nenhum, eu não quero, eu quero, estou precisando muito. E foi onde minha esposa aprendeu. Minha esposa não tinha hábito de orar, né, de manhã, de madrugada, nada, era uma vida assim, ela não tinha muita comunhão com Deus. Eu até tinha o hábito de acordar, orar e tudo, mas mesmo assim, nós estávamos nessa condição que eu já descrevi para vocês. Brigas e brigas, desentendimentos e um desânimo muito profundo na alma, um desânimo, uma inquietação de pecados e lutas e assim, dificuldades, não estava conseguindo caminhar. Nessa situação, minha esposa começou a fazer o Momentos a Sós com Cristo, vocês já devem conhecer, já devem ter feito, imagino, nesse grupo aqui, e naquela condição eu fiquei cético, né? Eu pensei, não, isso aqui deve ser algum movimento dissidente, algum problema. Na época tinha até um colega meu, um amigo lá, um pastor, que era departamental lá na associação que eu trabalhava, ele havia proposto no grupo ali, quem quiser fazer e tal, a gente leva um grupo de irmãos para realizar nas suas igrejas. Ele tinha recentemente conhecido e estava encantado com essa mensagem. E eu falei, eu não quero porque isso pode ser algum problema, alguma dissidência, alguma coisa. E não, por fim, continuei. Só que Deus estava cercando do outro lado. Nesse processo, a minha esposa começou a fazer lá os passos dos Momentos a Sós, e eu via ela em casa praticando.
via ela pelos cantos ali, falando com Deus e tal. E eu ficava observando aquilo, até que chegou um momento que ela me falou assim, meu bem, eu preciso ir para uma vigília na madrugada, às 2 horas da manhã, você pode me levar na vigília? De carro, era um condomínio de fundo assim, né? Mas para ela não ir de madrugada andando sozinha, eu levei. E eu falei, o que você vai fazer essa madrugada? Madrugada inteira? Você nunca ficou esse tempo inteiro orando ainda? Uma vigília, não tem pregação, não tem música, não tem... Porque na minha cabeça, quando falava em vigília, eu pensava logo naqueles programas na igreja, né? Longos, assim, a noite inteira. Aí lá faz o quê? Pregação, louvores, apresentações, né? Lanche, filme, faz dinâmica com os irmãos e tal, e não tem nenhum erro nisso. Só que não é uma vigília própria, propriamente assim, preparada para se receber o Espírito Santo, é uma vigília mais assim de informação, de pregações e tudo, né? Tem momentos de oração, mas só 2 pessoas em uma quadra de um condomínio a céu aberto fazer uma vigília. Eu achei aquilo no mínimo assim estranho, mas fiquei na expectativa, né? Fui para casa dormir de novo. Amanheceu o dia, minha esposa foi para casa. E quando chegou, ela me acordou, passando a mão assim na minha cabeça, assim. E nós estávamos assim brigados naquele fim de semana, para variar, estava um clima muito ruim em casa. E eu olhei para ela, eu falei, ei, sobreviveu? E ela falou, sobrevivi. E foi a melhor experiência da minha vida. Eu nunca imaginei que fosse sentir o poder de Deus dessa forma e tal. E aquilo chamou minha atenção demasiadamente, irmãos. Eu fiquei assim, como que isso pode acontecer? Passar 4 horas na madrugada orando assim. E ali eu vi que eu não sabia mesmo orar. E a partir daqueles dias, ela mudou muito. O comportamento mudou muito. As atitudes, o olhar, a maneira como me olhava mudou muito. E eu achei aquilo curioso. Falei, bom, que interessante. Eu preciso conhecer o que ela conheceu. Porque eu vi a mudança dela. Então, contra fatos, não há argumentos, né? Eu pensei comigo mesmo. E fui no Fabiano, falei, Fabiano, o que a sua esposa ensinou para mim? Eu preciso aprender. Ele falou, ensinou oração, você sabe orar, pastor, não precisa disso não. Eu falei, não, preciso porque eu oro todo dia, mas não está resolvendo. Não está adiantando. Eu preciso de ajuda. E ele falou, então ok, vamos começar. E aí foi onde a gente começou de novo aquele processo que minha esposa já havia feito. Irmãos, eu achei aquilo incrível. Embora muito simples. Eu falei, bom, é isso aqui? Isso aqui está escrito no livro Caminho a Cristo, eu já li o Caminho a Cristo um monte de vezes. Ele falou, pois é, agora vai lá e pratica. Vai lá, fica lá 20 minutos com Jesus ali e tal. E uma das orientações, né, orar sem pedir, agradecer e aquilo, para nos incentivar a desenvolver uma abertura de coração. E naquele momento eu falei, bom, vamos lá. E quando eu fui praticar, irmãos, não saiu nada. Eu descobri que eu orava todo dia, mas orava formalmente. Orava só mencionando pedidos, agradecimentos, tudo já escrito. E aquilo me desconectava depois. Quando eu terminava de orar, não havia uma continuidade, não era um relacionamento que eu tinha com Jesus Cristo. Era um momento de oração. Terminou o momento de oração, acabou a comunhão. E aquilo, assim, mexeu muito comigo. E eu realmente entrei de cabeça naquilo, né? Porque eu vi que Deus estava me chamando para me salvar. E aí foi onde nós conhecemos o mesmo caminho, implantamos algumas mudanças em casa e a principal delas, eu te acordo ou você me acorda. Eu te chamo para orar ou você me chama. Mas nós não vamos mais voltar ao que a gente era. Porque se eu parar de orar, se eu parar de acordar para orar, de falar com Deus, de ter relacionamento, eu vou ser o mesmo marido ranzinza, mal-humorado, e vai ser a mesma situação. Se você não tiver esse relacionamento com Deus, você vai ser uma mulher insuportável como era. E a gente não vai dar certo. A gente já estava vendo o fim do casamento, irmão. Já estava vendo o divórcio, já estava assim, numa situação assim difícil. Não estava planejando isso, mas eu já não estava animado mais para prosseguir, né? E Deus a tempo então interveio e nos salvou daquela situação, colocando a nossa cabeça para fora d'água. A gente estava como que se afogando, assim como estão algumas pessoas na igreja, e pode ser que esteja alguém aqui nesse grupo, se afogando. Não está apostatado, não está fora da igreja, não está se prostituindo, vendendo droga, não mandou matar ninguém,
Tá na igreja, tem cargo, tá firme, é boa pessoa, gente boa, mas o fato de ser gente boa, de ser um bom adventista, um bom cristão, não significa que nós estejamos salvos. Não significa que você esteja no caminho que Deus quer. Pode ser que esse cristianismo esteja formatado, esteja baseado só em hábitos devocionais, espirituais, aparentemente tudo certo. Mas a essência, ali o cerne ali, ele está oco, ele está apodrecido, não tem sustentação. E foi isso que eu descobri. Já era pastor, já há 5 anos por aí, casado há uns 6 anos, e a gente foi descobrir que nossa vida conjugal estava fadada ao fracasso, porque nossa vida espiritual era um fracasso. Nós não tínhamos um relacionamento com Deus verdadeiro. E como funciona depois que a gente descobre isso? Irmãos, a luta, ela se torna diária. Uma vez que uma pessoa faz momentos a sós com Cristo e sabe o caminho a seguir, não é só momentos a sós. Uma vez que ela sabe o princípio do relacionamento com Deus, eu digo momentos a sós porque é o que eu conheço na igreja que mais é prático, que mais sistematiza isso aí de maneira simples, para que a gente possa aprender a falar muito com Deus, a orar muito, a meditar na palavra, buscar o Espírito Santo. Eu não conheço nada mais que abra a cabeça em termos assim tão práticos como isso. Então, uma vez que a gente tem acesso a essas informações, esse estilo de vida, aí entra a luta, irmãos. O inimigo, ele se opõe muito fortemente. É uma batalha muito intensa. Tem uma citação do livro Grande Conflito, se não me engano, está na página 530, onde Ellen White diz mais ou menos assim: Satanás está bem ciente que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. E caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Então pense numa débil alma. O que é uma débil alma? Débil é uma pessoa fraca. Quem é a pessoa mais fraca da sua casa? Quem que é a pessoa mais fraca da sua família? Pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser você. Pois é, se você e eu aprendermos a permanecer em Cristo, esse é o tipo de comunhão com Deus que o diabo tem muito medo. Ele morre de medo. Por outro lado, ele não tem medo só do fato de eu ler minha lição, ler um capítulo da Bíblia por dia, de fazer uma oração e trabalhar. Esse tipo de comunhão é importante, é necessária, mas ela não é única. Deus quer aprofundar nossa relação com Ele. Deus quer nos ensinar a ir mais além, muito mais além. E aí vem os filhos. Os filhos, já acordou essa princesinha como ela tá linda, hein, Ruth? Tá grande já, carinha de moça já. E os filhos vêm para desafiar todos os nossos limites no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Porque a velha natureza nos inclina a disciplinar essas crianças de um modo convencional. Como que se faz? Usando a força, usando a coerção, forçando a criança a obedecer, sendo que ela não aprendeu ainda a ter um relacionamento com Jesus. E isso assim, a gente errou por alguns anos nesse aspecto, mas depois eu fui entendendo, falei, não, se eu preciso do Espírito Santo para obedecer, se eu preciso estreitar meu relacionamento com Deus para obedecer, muito mais uma criança. E começamos a ensinar os nossos filhos a falar com Jesus todo dia, abrir o coraçãozinho deles. E a guerra vai forte aqui em casa, os dois brigam com ele, desobedecem muitas vezes. E a gente vai lá, coloca ela lá para falar com Jesus. Às vezes a varinha de Salomão, ela entra aqui, mas ela é rara, é muito raro. Porque maiormente é Deus que entra no coraçãozinho deles e converte, sabe? E a minha menina, por exemplo, ela tem nos ensinado algumas coisas porque ela tem uma natureza um pouco difícil. E volta e meia ela apronta uma birra aqui, um negócio ou outro. Aí esses dias ela aprontou uma birra aqui em casa muito forte com a minha esposa. Eu peguei ela, levei ela lá pro fundo de casa, falei, vem aqui, fala com Jesus aí. O que você tá no seu coração? Abre teu coração para ele, conta que você tá com raiva da mamãe, fala tudo. E ela começou a fazer isso. E eu fiquei ouvindo a oraçãozinha dela, né? 3 minutos de clamor.
Ela falando, Senhor Jesus, o Senhor é Criador do céu, Criador da terra, o Senhor criou meu coração, e muda meu coração porque eu tô com raiva da mamãe, não quero obedecer a mamãe. E eu escutando, falei, meu Deus, 5 aninhos de idade, que foi ano passado, já pode abrir o coração ao Senhor assim. Terminou ali, ela estava mais calma, brincando ali com as calopsitas ali que a gente cria. Falei, tá mais calma? Ela falou, tô, papai, tô mais calma. Falei, então vai lá pedir perdão para a mamãe. Ela foi lá, pediu perdão, abraçou, acabou a guerra. No dia seguinte, tem mais guerra, né? Todo dia tem uma. Mas o caminho a gente sabe qual é. Essa semana passada foi bem interessante. Ela começa a fazer birra, irmãos, é difícil. Criança, a gente seleciona o que eles vão assistir e tudo mais aqui, mas eles têm um amor a esse negócio de tablet, de celular, de assistir vídeo, que é uma coisa de doido. E eles estavam ali, a gente tinha deixado eles assistirem um programinha ali bem interessante, bem educativo. Só que minha filha foi na cozinha, falou, mamãe, tô com fome. E quando começa essa história de fome, é assim, vai longe. E a minha esposa falou, tô terminando de fazer as esfirras, espera um pouquinho. Aí ela começou, mamãe, tô com fome, quero comer agora, tô com fome. E a Vivi falou, não, não é agora, vai esperar um pouco mais. E foi virando aquele estresse, aquela situação que desanda e vira uma birra, uma coisa descontrolada. E nisso ela começou a falar, mãe, tô com fome, só que ela voltou, não fez birra, ela voltou, sentou do lado do irmão dela, e eu tava ali perto deles ouvindo a história. E ela falou baixinho no ouvido do Enoque, assim, do irmãozinho, Enoque, dá pausa no vídeo, eu vou subir para falar com Jesus porque eu tô querendo fazer birra. Aí ela foi subindo, correu as escadas, e foi lá pro quarto. E eu fiquei ouvindo aqui, né? Ela ficou lá uns 5 minutos. Aí voltou, tranquila, sentou do ladinho do irmão, continuou assistindo. E não fez a birra. Aquilo me ensinou algo muito importante, irmãos. Ela conhecia os sentimentos dela. Ela sabia onde ia dar. Porque toda vez que ela começa com esse negócio, ela termina numa guerra, numa birra terrível. E prevendo isso, ela já aprendeu. Ali eu vi que ela aprendeu a abrir o coração para Jesus. Embora nem sempre ela faça, mas naquele momento ela falou, eu vou falar com Jesus, eu vou lá contar para ele o que eu estou sentindo, porque senão eu vou fazer birra. E ela sabe que quando começa, não tem fim, é terrível. E foi lá e resolveu, voltou numa paz tremenda. E eu pensando comigo mesmo, meu Deus, é isso que eu preciso. Se uma criança já aprendeu, abriu o coraçãozinho ao Senhor para dizer que vai fazer birra e ser curada pelo Espírito de Deus, quanto mais um adulto, quanto mais eu que muitas vezes sei o que vai dar as minhas atitudes. Eu sei o que eu vou fazer de errado. Eu sei aonde eu vou cair. Por que eu não vou fazer o mesmo? Senhor, eu vou fazer assim, vou fazer assado, contar para Deus detalhadamente aquilo que se passa na minha vida. Então, irmãos, a vida segue, a caminhada continua. Nós conhecemos esse processo de caminhada prática com Deus, de relacionamento com Deus, já tem um tempo, quase 10 anos, 9 anos atrás, e desde então estamos na busca, estamos cada dia buscando, cada dia na luta, e aí vem os filhos, as crianças, e essa é uma luta diária. Aonde nós erramos? Quando a gente pensa que já está bom, quando pensa que não precisa mais. Então, sempre que tem momentos a sós com Cristo, irmãos, eu procuro fazer. Quando posso, está aqui perto de mim. Quando vocês tiverem oportunidade, façam. Mas não é só fazer, é praticar no dia a dia. É trazer para a vida prática a meditação na palavra, o testemunho e a oração, que é o tripé da comunhão. Oração, palavra de Deus e testemunho. Quando a gente mantém firme e sólido esse tripé da comunhão com Deus, a nossa vida espiritual ela não desanda. Pelo contrário, a gente se anima a cada dia, a gente se renova a cada dia. Então, meus irmãos, eu encerro esse curto testemunho animando vocês a prosseguirem nas suas vidas imperfeitas, assim como eu sigo na minha, mas sempre olhando para Jesus, não olhando para o seu desempenho espiritual, porque isso é um engano. Quando a gente começa a olhar para o nosso próprio desempenho espiritual, facilmente a gente começa a se medir ou medir os outros, né? E isso desanima, isso faz a gente andar para trás. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós miramos a Jesus
e caminhamos com Ele todos os dias, cada membro da família, um ajudando o outro nisso. Todos, sem exceção, começam a colher benefícios. Então, comece a implementar algumas mudanças, alguns parâmetros diferentes, né? E vocês vão perceber que Deus vai honrar, Deus vai agir no coração, vai agir na família. E, mas eu não sou casado com alguém que acredite nisso, eu não, seja da igreja ou não, eu estou sozinho nesse processo. Então, você faz focar no teu relacionamento com Deus e não fique julgando ninguém. Foca nisso e avança um passo após o outro. Que Deus abençoe o dia de vocês, essa quinta-feira, e vamos seguir aí no nosso caminhar. Jesus está voltando, mas antes de ir para o céu, nós precisamos conhecê-lo melhor aqui na Terra. Esse é o desafio que nós temos pela frente, né? Então, Ruth, acredito que deu o nosso tempo, e de maneira bem resumidinha, é isso. Deus abençoe vocês e todo o processo de reavivamento que vocês estão buscando e vivenciando na igreja de vocês, tá bom? Amém. Amém. Obrigada, pastor, pela mensagem, pelo testemunho, né, dessa vida real. A gente pode ver, né, que um pastor não tem diferença nenhuma, né? Os filhos com birra, essa briga de casal existe, mas... Tem mais. Não, desculpa te cortar. Sim. Tem uma diferença. Os filhos do pastor fazem mais birra, que eu acho que deve ter alguns demônios que atormentam mais. Então a gente precisa orar mais. Essa é a diferença. É verdade, isso é verdade. A Aurora, sua amiguinha, está lá, Lohane, também acordadinha. É verdade isso. Eu morei no internato com filhas de pastores, né? E é uma responsabilidade e uma pressão mais forte para os filhos de pastores. Mas, irmãos, eu queria lembrar novamente para vocês, né? Talvez vocês já estão né, já não querendo ouvir mais, mas temos o nosso retiro de Momento a Sós, agora 29, 30, 31. Né? Se você sentiu o desejo no seu coração, né, de participar, faça a sua inscrição, que estamos ali para te receber. Vamos fazer uma oração para terminar. Obrigada, pastor, pelo seu testemunho. Semana que vem vamos ter a Vivian, que é a esposa do pastor, vamos ouvir a outra parte, né? O que a Vivian viveu, como que ela passou por tudo isso. Então vamos nos programar, né, para estar na próxima quinta-feira juntos, e eu já combinei com o pastor, porque o pastor tem uma agenda bastante cheia, né? Ele é departamental, e vocês sabem que departamental tem essa agenda cheia, e eu já combinei com ele para o terceiro final de semana, terceiro domingo de agosto, para ele estar com a gente. Não vamos ter em agosto, não vamos ter a nossa vigília, o primeiro sábado do mês, mas sim vamos ter o terceiro sábado, e o pastor Rafael, que vai estar conosco. Pastor, tu pode fazer a oração final, por favor, para a gente encerrar? Sim, vamos orar. Pai querido, aqui está, Senhor Jesus, a irmã Judite, a Dani, o Márcio, a Irani, a Franci, a Janimeire, a irmã Linda Keffler. Também está aqui o meu irmão Hernani, talvez o irmão João Tomás, os nossos únicos homens aqui nesse grupo, a irmã Débora, a irmã Raquel, e também, Senhor, a representação da liderança ou das famílias dessa igreja, meu Deus, e a Ruth coordenando esse projeto. Eu sei que não é fácil, muitas vezes nos sentimos poucos, quando são tantos membros que poderiam estar envolvidos e apoiando mais. Mas, Senhor, que teu Espírito, Pai, nunca permita que eles olhem para isso, mas sim que eles olhem para Ti e busquem a Tua presença. Eles vão ter um retiro, Senhor, que privilégio, quantos distritos, quantas igrejas estão sonhando com essa oportunidade e não a têm, porque é difícil, é inacessível para eles, e eles aí estão tendo essa oportunidade de ir para um retiro de momentos a sós. Ó Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Cumpra as palavras de uma irmã no retiro que nós tivemos aqui há uns 2 meses, com 150 mulheres aqui em Goiânia, de momentos a sós com Cristo, onde uma das irmãs testemunhou dizendo que o Senhor falou para elas
que o Senhor não coloca a tua semente boa em solo ruim, e o Senhor está preparando o teu povo para derramar a semente da chuva serôdia, assim como um agricultor prepara o solo para colocar a melhor semente. Então, todo esse processo aqui, difícil, de madrugadas, de vigílias, é a preparação da semente. É a preparação do solo, aliás, que é o nosso coração, que é duro demais da conta. Então, Senhor, prepara nosso coração, que não desistamos da comunhão, que não venhamos ficar desanimados ou tímidos diante disso. Antes, pelo contrário, que esse grupo seja audacioso, que busque testemunhar, busque o teu espírito, que sejam missionários, ganhadores de almas, e assim a vida deles seja uma vida que floresça para a tua glória, Pai. Então abençoa esse projeto, toda essa igreja. Nós oramos por esse dia que o Senhor nos dá para vivermos os dramas da família, da convivência, do trabalho. Que em tudo isso possamos sentir a tua mão e a tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês, irmãos. Deus abençoe aí, tá? Amém. Obrigada, pastor, novamente. Bom dia Bom para dia. todos os irmãos. Deus abençoe vocês. Bem, um bom dia para todos. Bom dia, gente. Deus abençoe o dia de vocês. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Deus abençoe.